Começamos hoje então mais um livro nessa série de quarta-feira, né? Estudo de um livro da Bíblia na quarta-feira. E começaremos hoje mais uma etapa desses estudos. O livro de Apocalipse. A pedido aí de vocês, nós vamos repetir esse momento. Dessa vez vamos colocar a série inteira no YouTube, para aqueles que porventura perderem uma ou outra, possam conseguir acompanhar. Inclusive, nós já temos o primeiro capítulo lá, e agora nós vamos acompanhar mesmo a série. O primeiro capítulo é o capítulo mais complicado da gente estudar. E por quê? Simples. Porque primeiro eu preciso fazer uma introdução para que você entre estudando o texto, a fim de conseguir compreender melhor o livro inteiro, os capítulos que vêm adiante. Então é muito importante nós fazermos aí uma introdução ao Apocalipse. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Mas antes disso, nós vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe a sua palavra, a leitura e tudo aquilo que vamos estudar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo privilégio de abrirmos tua palavra, tua voz diante de nós, neste país. Te agradecemos porque podemos estudar, Deus, tua palavra livremente, de uma maneira impactante para nós, com profundidade, nas igrejas desta nação. Abençoe, ó Deus, tudo aquilo que vamos estudar, que essa série, Deus, apocalíptica, seja um sinal de alerta para nós quanto à nossa vida espiritual, porque precisamos estar bem conscientes, precisamos ser sabedores de tudo aquilo que se aproxima de nós, a nossa morte, também, claro, os acontecimentos que esperam, Deus, nos esperam no fim do mundo. Abençoe, ó Deus, tudo aquilo que vamos estudar e que isso seja de grande crescimento e santificação para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Só para você então compreender melhor o que vamos estudar aqui, este livro, assim como todo o Novo Testamento, foi redigido originalmente em grego. Então, o grego é a língua do Novo Testamento. O Apocalipse não é diferente. A palavra Apocalipse, que aparece aí no primeiro versículo, significa revelação. E é uma revelação que indica o desvendamento de algo que está encoberto. Esse é o sentido da palavra Apocalipse. Uma revelação de algo que, do contrário, nós não saberíamos. Nós não teríamos como saber. E aí então nós temos um livro onde Deus revela segredos ao povo dele, aquele interessado, para ficar mais fácil. É interessante que João, o apóstolo João, discípulo do amor, é o seu autor. E João é o mesmo João que escreveu as 3 cartas que nós temos na Bíblia, intituladas Cartas de João, e também é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. Não confunda esse João com outros Joões na Bíblia. Nós temos, por exemplo, João Batista, que não é o mesmo apóstolo João. Este é um dos 12 que escreveu o Apocalipse. É um autor por seu destaque profético, inclusive, e a gente pode ver aí que seu caráter profético, o fato dele se intitular profeta do Senhor, aparece em Apocalipse 1, 3, 10, 11, 22, 7, 9 e 10. O Apocalipse é uma mensagem dirigida, em primeiro lugar, às igrejas daquela época. Você vai perceber uma divisão interessante. Nem todo o Apocalipse foi escrito para falar de futuro. Tem uma parte do Apocalipse que era uma parte endereçada às igrejas daquela época. São esses os capítulos 2 e 3. Você vai ver aí uma mensagem a 7 igrejas da Ásia Menor, que existiram mesmo naquela época, igrejas maiores, menores, que foram abençoadas por Deus, recebendo uma mensagem direta. Imagine, todas as vezes que eu estudo esse negócio, eu fico pensando, meu Deus, se o Senhor fosse mandar uma carta para a nossa igreja hoje, como é que seria?
que o senhor enfatizaria? Teríamos motivo para algum elogio, para alguma repreensão? Eu fico pensando, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele escolheu 7 igrejas e mandou uma carta para cada uma delas, dentro do Apocalipse, endereçada especificamente. Nós vamos chegar lá e nós vamos estudar esses capítulos para frente, vamos entender essas 7 cartas, até porque as 7 cartas também indicam as realidades de todas as igrejas da face da terra, então elas têm grande aplicabilidade para os dias de hoje, para as igrejas de hoje, porque ali nós temos uma espécie de eclesiologia cristológica. Isso significa que nós temos ali muito claramente o que Jesus pensa da igreja, e as suas aspirações, aquilo que ele espera da igreja, aquilo que ele deseja para a sua igreja. Então dá para ver claramente, ok? Então, a elas, Cristo se anuncia, e se anuncia também para todos nós. O valor dessa mensagem vai além daquela época, vai para muito mais do que aquela época. Tanto é que o valor da mensagem do Apocalipse nos alcança. Nós podemos estudar o Apocalipse hoje. Quero dizer para você que nós teremos um estudo longo pela frente hoje. A primeira é também a mais causticante palestra, se é que podemos chamar assim. O Apocalipse testifica a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, é um acontecimento fundamental da fé e que o Evangelho faz questão de anunciar. A sua ressurreição e a presença do seu reino na face da terra. Então nós vamos ver um livro que faz questão de ressaltar uma coisa: Jesus Cristo está vivo, e Ele anda no meio das suas igrejas, e Ele age, é um Deus imanente, que cuida da sua igreja e a dirige, Ele está vivo. É uma mensagem bem interessante do livro de Apocalipse, é um testemunho expresso numa linguagem característica. O Apocalipse é diferente de todos os outros livros do Novo Testamento. Sua linguagem é diferente, porque ele tem uma linguagem que, ao mesmo tempo, é simbólica, ou seja, cheia de símbolos, e também simbológica, cheia de significados ocultos, escondidos nas entrelinhas do texto apocalíptico. Você vai descobrir muitas coisas, se você ainda não leu, não estudou Apocalipse, você vai descobrir muitas coisas que você jamais imaginou ou imaginava dentro do estudo do Apocalipse. Você vai perceber coisas que estão por trás do texto. Por quê? Porque João sabia que para essa carta sair de onde ele estava, ela iria precisar passar pelo crivo dos romanos, do Império Romano, da polícia. E João estava preso em Pátimos, uma ilha para prisioneiros da pior espécie. E ele sabia que para aquela carta sair dali para as igrejas, para o livro do Apocalipse sair dali, os romanos teriam que dar uma olhada nela. Então ele camuflou tudo aquilo que pudesse se referir ao Império Romano, ou qualquer coisa que o Império Romano pudesse julgar ser uma ameaça para a paz romana. Então, automaticamente, João disfarça algumas situações e usa para isso uma simbologia judaica. Então, isso significa que para entender Apocalipse, você tem que conhecer bem o Velho Testamento. E aí que entrou uma vasta pesquisa. Eu demorei 6 meses para entender o Apocalipse, estudando todos os dias, através de 12 comentários, 12 comentaristas diferentes e 20 bíblias de estudo. Todos os dias eu abria aquilo tudo sobre a mesa, e todos os dias eu analisava texto por texto. Alguns comentaristas, como Champlin, por exemplo, que para comentar o Apocalipse, só a introdução que esse comentarista fez, ele usou cerca de 10 páginas gigantes, porque o livro dele é gigante, uma letra minúscula, ínfima. E ele usou 10 páginas só para, antes de ler o livro, só que você precisava saber antes de entrar no primeiro versículo. Ou seja, um material denso, pesado e que deu trabalho.
Estudar Apocalipse não é brincadeira. Eu demorei 6 meses para trazer esse resumo para vocês aqui. E aí já posso, de antemão, adiantar para você. Existem algumas maneiras de se interpretar a Escritura, principalmente a Escritura apocalíptica. Alguns veem aqui somente simbologia para todo lado. Ah, isso aqui é simbólico, não é literal, isso aqui é simbólico, não é literal, isso é simbólico, não é literal. O método que vamos usar de interpretação aqui é o método mais usado, é mais comumente estudado e usado pelos estudantes, pelos exegetas, biblicistas da palavra de Deus mesmo, que é o método histórico gramatical. Então, eu interpreto o Apocalipse de maneira histórico-gramatical. Isso significa que, primeiro, a gente estuda o Apocalipse tentando entender tudo literalmente. Se não der para entender literalmente, significa que ali nós temos, então, um símbolo, um tipo, uma figura de linguagem. Aí é que nós vamos tentar entender através da figura de linguagem. Mas só se literalmente não der para interpretar. Tudo bem? Importante é que você saiba disso, porque você vai pegar outros autores que vão interpretar isso de maneira diferente. Os adventistas, por exemplo, têm escritores que interpretam completamente diferente, usam muito o método simbólico, o método de alegoria. Então, eu tenho alguns livros, inclusive, e li alguns livros da interpretação deles. Essa linguagem apocalíptica é uma linguagem típica dos profetas do Velho Testamento, como Isaías. Aliás, Isaías é o livro mais milenista, é o mais milenista do Velho Testamento, é o mais messiânico, é o que mais fala de futuro, é o livro de Isaías. Você tem Joel, capítulo 2, especialmente, usando linguagem apocalíptica, futurística. Você tem Ezequiel e, sobretudo, Daniel e Zacarias, falando do futuro. Apocalipse vem na mesma linha, ok? Esse gênero literário apocalíptico é muito comum na literatura judaica. Outra coisa importante é que, na época em que o Apocalipse foi escrito, pregar o Evangelho era crime, e por isso João estava preso. E ele foi preso por pregar o Evangelho. E lá, ele recebe o Apocalipse. Jesus envia um anjo para dizer para ele que ele receberia uma mensagem e que ele deveria escrevê-la. E ele, inclusive, é levado ao céu para poder ter visões de tudo aquilo que ia acontecer no futuro, e é o próprio apóstolo que traz para nós tudo aquilo que ele viu. Então, o Apocalipse não é simplesmente um livro ditado pelo anjo, não. É muita coisa daquilo que João viu. Em alguns momentos você vai perceber a dificuldade do apóstolo em descrever o futuro. Em algumas situações, como ele diz, por exemplo, que Israel será levado para o deserto para ser guardado como uma águia, com grandes asas. Provavelmente ele está descrevendo um avião, mas ele não tem como descrever, porque não há nomenclatura para a época dele. Então ele faz referência a uma grande águia que leva o povo de Israel para o deserto, para fugir da perseguição do diabo, que vai acontecer no futuro na grande tribulação. Então ele usa esses elementos porque ele não tem outros, ele tem o vocabulário da época para poder descrever aquilo que é futuro, e é muito difícil. Okay? Naquela época o imperador romano era divinizado, ele era adorado, e quem não adorasse o imperador era acusado muitas vezes de motim, de levante. E os cristãos então passaram a sofrer essa perseguição econômica, religiosa, política, e muitos eram presos, muitos cristãos foram lançados no Coliseu, mortos, na década de 60, e na década de 90, presos em Pátimos. João estava lá. É interessante nós percebermos que esse livro foi escrito por volta de 93 a 95 depois de Cristo. E o ano comumente mais defendido para a morte do apóstolo João é o de 96. Então muita gente defende que ele morreu entre 95 e 96 depois de Cristo.
João identifica a si mesmo como profeta e denomina como profecia a sua mensagem. Uma profecia. O que é uma profecia? É um recado de Deus para quem queira ouvir, muitas vezes direcionado apenas ao seu povo e outras vezes direcionado para todos. E é interessante que Cristo, o Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como vimos no capítulo 19, versículo 16, é o verbo de Deus que aparece também em Apocalipse 19, 13, e que vive para sempre de acordo com o final do capítulo 1, que vamos ver daqui a pouco. Esse Cristo é o Cristo anunciado aí pelo apóstolo João, o Messias. E o texto vai falar muito da volta de Jesus. Para que serve o Apocalipse? Primeiro, para você saber exatamente o que vai acontecer no futuro, com o mundo. Senão daqui a pouco alguém levanta aí e diz, Jesus voltou, está ali na praça Santa Terezinha. E você corre para lá para ver Jesus. Por que isso não pode acontecer nos dias de hoje? Porque a igreja está balizada, ela está extremamente orientada com relação aos acontecimentos quanto à parúzia, ou seja, termo grego usado para a volta de Jesus, seu retorno. Então, por isso que a gente não é por aí enganado, né? Por isso que nossa igreja aqui não está seguindo o Henrique Cristo. Conhece o Henrique Cristo? Né? Então, a gente não segue o camarada para a gente, ele é um falso Cristo. Por quê? Porque ele não se enquadra nas profecias. E é justamente sobre essa escatologia, esses acontecimentos futuros. Escatologia é a doutrina que estuda as últimas coisas. E quando a gente vai estudar escatologia, a gente precisa entender que existe a escatologia geral e a escatologia pessoal. E o Apocalipse serve para orientar você nas duas questões. O que é escatologia geral? Escatologia geral trata dos acontecimentos do fim do mundo, que vão atingir todas as pessoas. E o que é escatologia pessoal? É o que vai acontecer comigo. Aí a gente estuda separadamente. Depois que eu morro, o que acontece comigo? Isso é escatologia pessoal. O que vai acontecer com todas as pessoas depois da morte? Questões de inferno, céu, aí é geral. Mas a gente estuda primeiro a pessoal. Tem teólogo que inverte, estuda primeiro a geral. O Apocalipse vai tratar exatamente disso. O que vai acontecer com você depois da sua morte? O que acontece? A gente fica dormindo, não fica? A gente vai para uma salinha de espera, né, esperar o resto do pessoal acabar de morrer? Vai demorar, hein? Vai demorar. Né? Então a gente fica lá esperando, oh meu Deus do céu, aí, né? Bora pessoal, morre logo, né? Então é isso que acontece. E tem gente esperando 2000 anos aí nessa brincadeira. Formos falar de Davi, já tem 3, coitado, que ele está nessa sala. Né? Então, não é isso que acontece. Pastor, o que é que acontece? Eu vou contar para você durante o livro. Se você não faltar, a gente vai explicando, certo? Então, existem acontecimentos previstos para o fim do mundo. E aí a gente vai trabalhar aqui em acordo com Mateus 24, que também está em ordem cronológica. O que vai acontecer? Jesus previu e completa a sua revelação com o Apocalipse, dando detalhes. Bem, o livro tem algumas partes interessantes. A primeira sessão, dirigida às 7 cartas, está do capítulo 1 ao capítulo 3. Na verdade, do capítulo 1, versículo 9, ao capítulo 3, versículo 22. Porque os versículos de 1 a 8 aí desse primeiro capítulo são uma espécie de introdução, é um prólogo. Ok? Depois nós temos uma segunda repartição, que vai do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 5. Então esse é o miolo do livro, contando sobre o futuro. Só no capítulo 4 que nós vamos trabalhar de futuro da humanidade. E acaba no capítulo 22, versículo 5, porque dos 6 ao 21, nós temos aí um epílogo, uma conclusão do livro. Então, que Deus te dê saúde até lá, hein? Mas também, se não der, fique tranquilo, você vai ver isso aí de uma maneira muito mais clara. Amém?
Esse amém aí, fajuto esse amém. Você tem duas maneiras de ver isso, aqui comigo, ou ao vivo e a cores. Você que sabe. É só orar e pedir para Deus aí como é que você quer ver isso. Outra coisa que você vai perceber nesse livro, para a gente ir terminando a introdução e entrar no texto, que você deve estar ansioso para entrar no texto, até eu estou. Na 8ª vez que eu dou o estudo, então eu estou doido para entrar no texto, nessa introdução também não gosto muito. Pelo menos é menos gosto, né? Você vai perceber um padrão bem interessante, o 7, que é o número de Deus, está no livro inteiro. Então você vai ver muita coisa relacionada ao número 7. Aí você pergunta, mas por que o número 7 é o número de Deus? É simples. Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Então o 7º é o dia dele. É o dia do Deus Criador. E automaticamente o número 7, por ser um número que no 7º dia, se refere ao 7º dia, o dia em que o foco sai da criação e entra no Criador, esse número passa a ser o número de Deus. Ele tem 2 significados na Bíblia. Quem estava aqui no primeiro estudo pegou esse detalhe. E quem já viu pelo YouTube também. Esse número 7 tem 2 significados na Bíblia. Primeiro, ele significa perfeição, porque é o número de Deus. E segundo, ele significa totalidade. Por isso que quando a Bíblia diz, Apocalipse fala de 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, verdade, é correto dizer, existiam 7 igrejas naquela época que de fato receberam cada uma a sua carta respectivamente. Só que ao mesmo tempo, aquelas 7 cartas eram para todas as igrejas da face da terra, porque o 7 simboliza a totalidade. Então elas também são uma mensagem para nós. E por aí vai. Ok? Nós temos aí mensagens às 7 igrejas, nós temos 7 selos, 7 trombetas, 7, nós temos os sinais simbólicos, os 7 flagelos, 7 visões de juízo. Então, vai aparecer o livro inteiro. No livro todo nós temos os 7 aí, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Amém, meu irmão? Conseguiu se manter acordado até agora? Porque eu imagino para você que passou o dia inteiro trabalhando, chegar aqui e pegar uma introdução de 25 minutos, não é brincadeira. Pelo menos se eu não dormir e peguei o horário certo que começou. Agora, o detalhe aguenta aí mais uns 30, porque nós vamos ter que entrar agora no livro aí. Ok? Nós vamos fazer da seguinte forma. Todas as vezes que a gente for ler um texto, nós vamos estudar o Apocalipse versículo por versículo. Vamos ler de 2 versículos de uma vez, 1 versículo, 3, 4, mas vamos estudar versículo por versículo. A gente lê um pedaço, depois eu venho explicando, detalhando, tudo bem? E todas as vezes que a gente for ler o texto bíblico, eu vou pedir a um de vocês para ler. Porque aqui eu não estou numa pregação. Pregação a gente não faz isso, não deve. Eu, como professor de homilética, ensino os alunos no seminário a não pedirem para que pessoas leiam o texto da pregação. Mas no estudo a gente pode fazer. Ok? Podemos começar então? Entremos no texto. Eu preciso de alguém que leia os versículos 1 e 2. Ok, como eu disse para você, essa é a ideia de desvendar. A palavra que aparece aí, revelação na sua Bíblia, ou Apocalipse de Jesus Cristo, algumas versões apenas mantêm a palavra no original, outras já traduzem a palavra. O termo que aparece aí é composto de apo e calupto, ou seja, Apocalipse é uma palavra que indica um desvendar. Era muito usado para mulher que retirava o seu véu. A retirada de um véu para poder descobrir algo que outrora não era visto. É o que eu disse para você. O Apocalipse foi escrito para mostrar coisas
que naturalmente você não poderia saber ou não conseguiria conhecer. O Apocalipse vai mostrar a vocês coisas do futuro que vai fazer com que filmes como Jogos Mortais, o Massacre da Serra Elétrica e Sexta-feira 13 sejam interpretados como filmes infantis. Consegue perceber isso? É muito natural um estudo de Apocalipse deixar pessoas insones. Isso é muito normal. Isso significa que você tem uma grande chance de, no meio desse estudo, pegar algum aí que você não consiga dormir de noite. Nós vamos encarar aqui um filme de terror, meu irmão. Porque o que Deus tem para o futuro da humanidade, por conta do seu pecado, o julgamento de Deus, é um negócio pesado. Você vai perceber isso, que Deus não brinca com o pecado. Portanto, não brinque com o pecado, porque Deus leva o pecado a sério. Ele vai punir a humanidade no futuro, por conta do seu pecado. E vai fazer isso de maneira dura. O Apocalipse é de Jesus Cristo, isso significa que é uma mensagem dele para nós. Não é uma mensagem qualquer, é do próprio Jesus, é dele. Ele enviou o seu anjo para tornar essa mensagem conhecida. Ele queria que você soubesse. Então ele deixou claro, o ângelo, o ângelo, que aparece aí, é um anjo dele. Porque no grego essa especificação é clara. É o anjo do Senhor, é o anjo que Jesus enviou. Tem tanta gente que vai discutir isso aí, mas será que o anjo do Senhor aí não é o próprio Senhor, como em algumas outras passagens? Bem, eu creio que não, que aqui nós temos uma pessoa distinta, ok? Realmente um anjo enviado, mas também pode ser o próprio Jesus. Fica muito difícil de defender 100% qualquer das duas questões. Para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Isso aqui é muito legal. Em breve. Não é maneiro? Tem 2000 anos esse negócio, cara. Como é que é em breve? E tudo indica que ainda não vai acontecer agora. Porque quando a gente compara o Apocalipse ao quadro atual, ao cenário atual, no decorrer do Apocalipse, você vai perceber isso. E aí você vai ter base bíblica para defender isso, que nós estamos longe da volta de Jesus, pelo menos a volta global. Ok? Que é isso, pastor? Sim, quem é especialista em Apocalipse não defende a volta próxima de Jesus, não defende. Quem estuda Apocalipse mesmo sabe que a gente está um pouco longe disso, tem muita coisa para acontecer ainda, antes de Jesus voltar. Certo? Para começar, Mateus 24 já fala que Jesus só volta depois que o Evangelho for pregado no mundo inteiro. Quem conhece a expressão janela 10-40, sabe que 40% da população mundial estão em trevas absolutas e não ouviram o nome de Jesus nenhuma vez. 40% da população mundial, nós não estamos falando de uma volta num bairro pregando o Evangelho, nós estamos falando de países inteiros. Ah, mas o apóstolo Paulo pregou o Evangelho para todo mundo naquela época. Não creio nisso, impossível. Até porque naquela época já havia o Brasil, garotão. Com índio e tudo. México já tinha lá os seus índios. E Paulo foi até lá? Não creio. Então, são culturas milenares, as culturas primitivas. Pastor, mas como é que chegou lá? Dá uma olhadinha em Gênesis, você vai ver lá, separação das línguas em Babel, e você vai perceber também que naquela época nós tínhamos a famosa Pangeia, os continentes unidos, e eles puderam migrar para outros lados facilmente. Mas aí é questão de ciência, e nós temos que estudar isso numa outra situação. É muito interessante você perceber que, estudando o Apocalipse, você se enquadra no tempo. Aí você pensa assim, tá, pastor, mas e o em breve? Se ainda vai demorar mais ainda, como é que fica o em breve voltarei? Isso é mole. Não tem nada difícil aí.
É que a mensagem aqui é uma mensagem pessoal, ela é para você. E da mesma forma que era para aquela geração viva daquela época. Quanto tempo você vai durar? Vai viver mais quanto tempo aí, cara? Ah, você está com 15 aí, está novinho, vai viver o quê? Mais uns 70? Se você tiver sorte. Ou azar, depende de quem vê. É claro que eu não acredito nem em sorte nem em azar, só a figura de linguagem. A grande questão é, perto da eternidade, 80 anos não são nada. A Bíblia diz que a vida passa como uma neblina. Por isso que é em breve. Você pode morrer amanhã. E aí é que está. Se você morrer amanhã, Jesus volta para você. Ele vai ao seu encontro. Você fecha os olhos em 2019 e os abre imediatamente na volta de Jesus. Porque você já fecha os olhos sendo ressuscitado e vendo Jesus voltando. Imediatamente. Espera aí, pastor, deu nó. Deu nó. Como é que é esse negócio de eu fechar os olhos e já voltou, já vai lá na frente? É isso aí. Então não tem salinha de espera. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é teologia embrionária. O que é teologia embrionária? É aquela primeira teologia que nasce porque ainda não tinha resposta para um monte de coisa. Essa foi a teoria que o pessoal pensou primeiro. Até entender a eternidade, pelo menos em alguns aspectos teológicos. Na eternidade não existe tempo. Por isso que a Bíblia diz que o Deus que vive na eternidade, Deus vive na eternidade, para ele 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Por quê? Porque Deus anda na eternidade, a grosso modo dizendo, ele anda na eternidade. Ele vive passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Deus é atemporal ao mesmo tempo que ele se relaciona com o tempo. É isso aí. Isso significa que, só para você entender, o negócio. Se isso aqui é a linha, já fiz isso aqui uma vez para mostrar, se isso aqui é a linha da eternidade, significa que a eternidade não tem começo e nem tem fim. E nem tem tempo, não tem dia. Um dia não precisa do outro, não existe dia, não existe hora, não existe segundo, não tem semana, não tem mês, a eternidade simplesmente existe. Agora, se aqui no púlpito é a história da humanidade, então você sai da eternidade e entra na história. Aqui tem um dia após outro, você é limitado, não dá para avançar no amanhã e nem voltar no passado fisicamente, não dá. Não dá sequer para dois corpos estarem no mesmo espaço, ocuparem o mesmo espaço aqui. Porque no espaço que eu estou aqui, o outro não consegue estar. É a limitação do tempo, circunstância, espaço. Porque a vida é assim na história. Quando você sai da história, saí da história, bati na eternidade, pum! Acabou o tempo. Isso significa que se o juízo final vai acontecer lá onde está o Alberto, Deus pega você aqui, e você já vai lá. Aqui não tem tempo, garotão. Aqui é leve, livre e solto. Não tem tempo não. Então o camarada que morreu lá atrás, entra na eternidade, Deus o pega e leva lá. O que morreu agora, Deus o pega e leva lá. E detalhe, aí que está a grande esfera do poder de Deus na análise teológica do período atemporal. Todo mundo vai chegar junto. Ninguém vai chegar depois de ninguém. Você vai fechar os seus olhos quando você abrir imediatamente, porque não tem tempo. Imediatamente. Opa, Jesus Cristo está voltando, a Bíblia diz que todo olho verá. E aí os crentes em Cristo ressuscitarão primeiro. Você está ressuscitando e vendo Jesus voltar. E aí Paulo está do seu ladinho. Juntinho contigo, na mesma pegada. Rapaz, o que está acontecendo? E Adão também. E aí, que você está sabendo? Rapaz, acabei de morrer lá, Eva me deu uma pedrada. Pensei que estava tudo bem. O que houve? Vai chegar todo mundo junto.
porque esse é o poder de Deus. É como se ele viesse na história, pegando todo mundo e enviando para o futuro, que não tem futuro na eternidade, mas é só para você entender. Conseguiu pegar o detalhe? Tranquilo? Até aí tudo bem? O versículo 2 diz que dá testemunho de tudo o que viu. Clécio já leu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João viu. Tinha até um cântico antigo que dizia isso. João viu. Tá? Isso aqui não é teoria, isso aqui é relato de uma testemunha ocular. Esteve lá. Deus o levou na eternidade para ver o futuro da humanidade. Deus o tirou do espaço, do tempo e colocou, olha lá, isso vai acontecer, dá uma olhada. Ele viu. E é interessante que ele viu o que vai acontecer nos últimos dias do planeta, nos últimos anos do planeta. A Bíblia diz que ele foi arrebatado, a Bíblia vai dizer isso daqui a pouco. Alguém para ler para mim o versículo de número 3. Por que o tempo está próximo? Você vai morrer em breve. Quer você goste ou não. E o dia que você morrer, você vai se encontrar com a realidade do Apocalipse. Então, o tempo está próximo, querido. Está pronto? A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de emergência. Ei, coloque a sua vida espiritual em ordem. Você vai morrer, cara. E a hora que você morrer, não tem conversa. Ou você tem fé para ser salvo ou não tem. Isso vai contar muito depois da sua morte. Você está pronto para morrer? Eu vou dizer uma coisa para você, tem muita coisa que eu ainda quero fazer antes de morrer, mas eu estou prontinho. Zerado. Ainda tem pecado que eu quero vencer, que eu ainda não consegui vencer, esse jeitão meu, eu quero vencer algumas coisas aqui. Outras que talvez eu nem enxerguei ainda que eu vou ter que vencer. Vai dar tempo, se Deus quiser, ainda vou viver uns 20 anos, mas eu quero vencer isso aí antes. Eu quero chegar lá mais tinindo. Para que Deus olhe e fale assim, aí garoto, aí sim, chegou bem. Porque a Bíblia diz que alguns chegarão chamuscados pelo fogo. O cara vai passar pertinho do inferno, tá? Eu quero chegar assim, não. Eu quero chegar bem na foto. Eu não vou estar no pelotão dos apóstolos, não, mas eu quero estar logo atrás. Assim, ó. Paulo aqui, João, Tiago e eu assim, ó. Eu quero, cara. Na moral. Está bem. Por isso que desde os 19 anos de idade eu dediquei minha vida ao Senhor, trabalho para Ele até hoje, sem um dia parar. Claro que tem férias, tem tudo isso, mas sempre no serviço do Senhor. E aí eu corroboro com aquele texto que diz que no serviço do Senhor, do meu mestre, eu sou feliz. Bem-aventurado é aquele que é. Porque o texto vai dizer aí, ó, bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam. Interessante que o termo guardar é um termo que indica um guardar vigiado o tempo todo. É guardar de criança. Sabe, quando você dá um monte de moeda para uma criança e que você vai pegar uma, ela fala assim, não, já está ligada. O texto reflete justamente essa ideia. O guardar aqui indica uma vigilância constante, guardar algo que recebe vigilância 24 horas por dia. E é interessante, você pensou que só Mateus tinha bem-aventuranças? Não, são mais de 80 na Bíblia inteira. E o Apocalipse, sabe quantas ele tem? 7. São 7 bem-aventuranças. Essa aí, Apocalipse 1, 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 26, 22, 7, 22, 14. São 7 bem-aventuranças que nós vamos estudar. Isso significa também que bem-aventurados os que leem, os que guardam,
significa que você vai ter uma bênção por conta desse negócio. Você vai ser abençoado por estudar o Apocalipse, se você ainda não estudou. Pastor, mas qual é a bênção? Não sei. Talvez seja a bênção apenas de obter mais conhecimento. Mas há uma promessa para quem estuda, lê, busca compreender e guardar o que o Apocalipse diz. Ele é bem-aventurado. Ele é feliz por isso. Ele vai ser abençoado por conta desse fato. Quem pode ler para a gente aí o versículo 4? Sete igrejas, nós já estudamos os 7, lembra? Totalidade, indicam todas as igrejas de todos os tempos, pois o termo aí indica totalidade. Também temos no Apocalipse 7 selos, 7 julgamentos, 7 trombetas, 7 personagens, 7 visões dos adoradores do Cordeiro e da Besta, 7 juízos de taças, 7 visões sobre a queda da Babilônia, 7 visões de como Satanás será derrubado e como seu reino será destroçado, 7 pastores, 7 castiçais, 7 estrelas e 7 espíritos. Olha como é que o número 7 aparece. Então nós temos 7 igrejas aí literais, primeiro lugar. Eram igrejas da Ásia Menor, não confunda a Ásia Menor com o continente asiático atual, nada a ver. As regiões são diferentes, tá? A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Esse versículo declara a eternidade de Jesus. Aquele que sempre existiu, existe e sempre existirá. A sua eternidade, a sua pré-existência, a sua eternidade. Dos 7 espíritos, se os 7 indica totalidade ou perfeição, 7 espíritos indicam o Espírito Santo do Senhor. Isso é comum dentro da interpretação do Apocalipse, crer dessa forma, ok? É o Espírito perfeito, que é o Espírito Santo. Versículo 5. Ok, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, ou seja, mais uma vez, João cita a participação de Jesus como testemunha fiel. O que era uma testemunha fiel? Aquele que não mente, aquele que diz a verdade, o verdadeiro. Essa é a ideia aqui. Somente Deus poderia saber do futuro, nós não teríamos condições de saber. E é interessante você perceber que muitas profecias do Velho Testamento já se cumpriram, inclusive várias com relação a Jesus Cristo. São 333 profecias com relação a Jesus. Não é interessante? Com mais de 400 fatos claros que deveriam acontecer na vida dele. Muita coisa já se cumpriu. E pouca coisa falta se cumprir com relação a Jesus. João usa o termo testemunha 70 vezes no Apocalipse. Isso faz com que o livro do Apocalipse seja um livro de testemunhos, de gente que viu. E o primogênito dos mortos indica aquele único que ressuscitou a si mesmo. Ele foi o primeiro a dizer: eu tomarei a minha vida de volta, dou a minha vida e a tomo de volta. E ele se ressuscitou dos mortos. Por isso ele é chamado de o primogênito que veio dos mortos. Ou seja, é o único que teve o poder para fazer isso por si mesmo. A Bíblia fala de ressurreições, mas todas elas de Deus ressuscitando, Jesus ressuscitando as pessoas. Mas se ressuscitar, Jesus é o único. Por isso que ele é chamado de primogênito dos mortos. Versículo 6. Por que nós somos os sacerdotes? Por que ele nos fez sacerdotes e reis? Vou começar pelo final. Reis, por quê? Aliás, dependendo da versão aí, constitui o reino, e não reis, né? Então é interessante que, eu vou começar pelo reino mesmo. A ideia de rei indica que nós reinaremos com ele. Essa é uma promessa
bíblica, apocalíptica, de que nós vamos reinar com Ele. Paulo também tem expressões que indicam esse reinado. E aí nós vamos discutir, quando chegarmos lá no capítulo 20, essa questão do milênio. E aí, se milênio é literal, não é? Nós vamos reinar 1000 anos com Cristo mesmo? Ou o reino é apenas espiritual aqui já, hoje em dia? Como é que é isso? Bem, eu sou pré-milenista. Então eu creio, lembra da interpretação histórico-gramatical? Eu creio literalmente no que o Apocalipse 20, de 1 a 7, diz. Então eu creio que nós reinaremos com Cristo 1000 anos. Fique tranquilo, nossa denominação deixa você livre para interpretar essa questão como pastor, como membro da igreja. Pastor, eu não creio no milênio, não tem problema. Você pode analisar isso de outra forma. Então você tem o pré-milenista, você tem o amilenista que diz, não, eu não creio no milênio, para mim aquilo lá não é literal, não creio dessa forma. Nós já estamos vivendo o milênio, então, aquilo lá diz respeito à Nova Jerusalém, eu não creio em milênio. Tem gente que não acredita dessa forma, literalmente como eu. São visões diferentes da escatologia dentro da teologia sistemática, não tem problema nenhum. Tá bom? Só estou explicando isso para você, porque é a linha com a qual vou caminhar, tá? Versículo de número, perdão, eu não comentei sacerdotes. Por que sacerdotes? Porque aquele trabalho que o sacerdote fazia no Velho Testamento, de entrar lá e pedir perdão pelo povo, orar pelo povo, interceder e trazer a vontade de Deus para o povo, é o povo de Deus quem faz hoje. Deus passou essas atribuições para nós. Então nós oramos pelo perdido, nós pregamos pelo perdido, nós pedimos perdão pelo pecado da humanidade, pecado da nação, dos nossos governantes, nós pedimos perdão por eles, que Deus tenha misericórdia. Nós fazemos esse trabalho sacerdotal hoje, ok? Versículo de número 7. Ok, eis que ele vem com as nuvens, é uma referência clara da volta de Jesus, de que ele vai voltar, e até aqueles que o traspassaram, verão, porque todo mundo vai se dobrar diante de Jesus, e o texto apocalíptico indica um dobrar de joelhos por conta própria, por constatação, e não por obrigação. Até o ímpio no dia do juízo vai olhar para Jesus e não vai aguentar a glória. Ele vai se dobrar e vai dizer, tu és Deus. Olha que coisa. Até ele. Porque todos se dobrarão e terão que reconhecer que ele é o Senhor. Mesmo os perdidos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. A Bíblia diz, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Isso é um eufemismo para a morte, dormem. Os judeus não gostavam muito de usar a palavra morte, então eles usavam dormem, ok? E aí, pois dada a ordem, Paulo diz, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Todo olho verá. Okay? Então os mortos sem Jesus só vão ressuscitar depois, no juízo final. Tendo milênio ou não tendo milênio, se tiver milênio, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois os que estiverem vivos vão ser arrebatados aos céus e vão viver o milênio. Só ao final do milênio, 1000 anos depois, claro, os não crentes mortos ressuscitam para julgamento final. Até aí tudo bem? Uma lidinha, por favor, aí. Lembrando que aqueles que o traspassaram é uma referência clara a Israel.
não aos romanos. Ok? Aqueles que levaram Jesus à cruz, os judeus, porque os romanos só executaram-no, eles verão também. A nação de Israel vai ver a volta de Jesus, é a promessa. Versículo 8. O alfa e o ômega, nós temos aí as duas letras, aqui começa e aqui termina o alfabeto. Então, no grego, nós temos começando o alfabeto, o alfa, e terminando com o ômega. Isso significa simplesmente que antes de Jesus não há ninguém, e depois dele também não. Ninguém é maior do que ele. Ninguém pode estar acima dele. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo começou com ele, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. E tudo vai terminar nele, na história desta humanidade. Ele volta fechando a situação. Bem, outra coisa importante aí, que ele é chamado de Todo-Poderoso, o Pantocrator, no grego, o Supremo Regente, aquele que domina as coisas. É uma referência prima do termo El Shaddai, o Todo-Poderoso do Velho Testamento. Então, Jesus aí é igualado ao Deus do Velho Testamento, o Deus Pai do Velho Testamento. Tá? Ele é igualado, o Deus Filho igualado ao Deus Pai, mostrando a sua divindade, de que Jesus é Deus. Versículo 9. Companheiro de vocês no sofrimento, porque era uma perseguição generalizada aos cristãos na época. E é interessante que ele diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento e na perseverança em Jesus. O termo que o apóstolo João usa aí, a palavra plíplices, que geralmente é traduzida em outros contextos como pressão, indica uma pressão muito forte, um sofrimento extremo, algo que pesava sobre o apóstolo, que o colocava sob pressão mesmo o tempo todo. Estar preso em Pátimos já era uma questão complicada, ok? E uma coisa interessante é que até hoje há um mosteiro de São João, numa gruta, onde se crê tradicionalmente que João escreveu ali o Apocalipse, ou recebeu ali o Apocalipse. Versículos 10 e 11. Ok, no dia do Senhor, isso é o domingo, é o dia da ressurreição de Jesus. Você pode também ver uma referência em Atos 20, versículo 7, a esse mesmo termo. No Espírito, outras versões dizem, fui arrebatado, já é uma explicação, já é uma interpretação do texto. Essa ideia de no Espírito significa que o corpo de João ficou, mas o seu espírito foi ao céu. Só há um caso em que pessoas foram arrebatadas ao céu na Bíblia, para um objetivo apenas. Paulo e João, pelo menos, foram. Os dois dão o mesmo testemunho, João aqui e Paulo dizendo que foi ao terceiro céu, a morada de Deus. E é bem interessante essa questão, porque a pessoa só é levada ao céu na Bíblia para fazer uma coisa, escrever Bíblia. Receber de Deus orientação para o que vai escrever na Bíblia. Então, muito cuidado com esse pessoal que escreve livro aí, dizendo que foi ao inferno e viu isso e viu aquilo, e que foi ao céu. Esquece.
porque só tem um objetivo para levar uma pessoa ao céu: escrever a Bíblia. E a Bíblia já está escrita. Não tem nada para acrescentar. Então, eu não creio que ninguém vá ao céu nos dias de hoje receber nada e nem ao inferno. E a Bíblia vai dizer que se um anjo vier e disser que recebeu um evangelho diferente desse, ou seja, que não esteja aqui de acordo com isso, você não deve crer, você deve achar que é anátema, você não deve ouvir. Aí você diz assim: e se for igual? Pô, se for igual, eu prefiro o que a Bíblia diz, eu não preciso que outro me diga, já está escrito aqui. Então não tem sentido para isso. A voz de trombeta aí indica a altura da voz, porque a trombeta era muito alta, ensurdecedora. Então só indica o volume, ele ouviu algo muito alto. Escreva, essa ordem aparece no Apocalipse 12 vezes, João sempre sendo levado a escrever aquilo que deveria. E as 7 igrejas que aparecem aí são 7 cidades. Tá? São as igrejas daquelas 7 cidades daquela época. Pastor, mas só tinha 7? Não, tinha um monte. Quando você vê assim na igreja, carta de Paulo aos Efésios, está se referindo a essa igreja de Éfeso aí, a primeira que aparece. Só que carta de Laodiceia, com exceção dessa, não tem na Bíblia. Sardes, Esminas, eram outras igrejas, além de Corinto, da igreja de Corinto, a igreja de Filipo, ou Filipos, né? Então, eram várias igrejas na época. Versículos 12 e 13, nós estamos acabando, hein? Ok, 7 candelabros ou 7 candeeiros. Essa expressão indica o local que era o recipiente para o pavio com azeite. Eram as lâmpadas da época. Você colocava o pavio dentro do azeite, dentro de uma cumbuquinha que tinha um local para o pavio, você acendia o pavio e ele ficava ali fumegando, ficava ali até acender. Ou se apagasse, não colocasse mais azeite, ele ficava queimando. Aquilo era a luz usada para a residência na época. É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou no meio das 7 lâmpadas. Por quê? Porque a igreja, com a sua mensagem do Evangelho, é responsável por ser luz na humanidade. Então as 7 igrejas são 7 lâmpadas, porque elas pregam a luz de Cristo, são a luz. E a Bíblia vai dizer que nós somos luz para este mundo em trevas. Alguém semelhante ao Filho do Homem. Esse Filho do Homem é o termo que Jesus mais gostou de usar para si mesmo. Filho do Homem denota a sua humanidade, dele ter realmente sido de carne e osso, ok? Outra coisa importante é que ele está com uma veste de sacerdote, uma veste talar, significa que ela vai até o tornozelo. Talar é um termo que indica tornozelo. A veste vai até lá embaixo. E o texto ainda vai dizer que ele tem um cinturão de ouro ao redor do peito, que era o cinturão que os juízes usavam diante do seu ofício, julgando. Eles usavam cintos na altura do peito. Os juízes usavam assim, porque era um símbolo da sua autoridade em julgar as questões. O de Jesus é de ouro, indica um cinto de um juiz superior, porque os demais eram de couro, muitas vezes. E é interessante notar que se o Apocalipse é uma mensagem de julgamento, está aí o seu juiz, Jesus de Nazaré. Ele há de julgar a todos. Tudo bem? Versículo 14. Daniel capítulo 7, versículo 9, descreve essa figura extraordinária. Um ancião de dias, com cabelos brancos e olhos como chama de fogo. Cabelos brancos na cultura judaica indicam sabedoria, conhecimento, porque os mais velhos sabem mais. Isso é uma cultura judaica. Então está em foco aqui, está vendo? Simbologia do Velho Testamento. Então, ele é aquele que sabe, é aquele que tem
sabedoria, todo o conhecimento para poder julgar. E é também aquele que a tudo vê, porque os olhos de chama de fogo indicam essa questão. Os deuses daquela época, principalmente os deuses gregos, eram pintados em figuras como tendo com olhos de fogo. Por quê? Porque era um símbolo de uma divindade que poderia ver todas as coisas, saber de tudo que acontecia. Então essa é a ideia. Se ele vai julgar, ele tem conhecimento de causa para julgar, ao mesmo tempo que sabe tudo sobre a sua vida para executar a pena, ou não. Ele conhece você, ele conhece cada um de nós, e é reto e justo para julgar. Essa é a mensagem do versículo 14. 15. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Isso indica um bronze branco de tanto calor, porque o bronze, quando está com calor extremo, ele fica branco, depois é que ele vai escurecendo, quando vai esfriando. E esse bronze aqui é um bronze embranquecido, significando a santificação, aliás, a santidade de Jesus, porque ele é santo. O andar dele, o caminhar dele é branco, é santo, é puro, porque o branco na Bíblia é símbolo de pureza, ok? E outra coisa que aparece aí, a voz como um som de muitas águas. Quem aqui já foi nas cataratas do Iguaçu? Ok, eu estive lá no ano passado, e o negócio é ensurdecedor. Aquela água batendo na pedra, é um negócio que, e é justamente essa a ideia, a voz de Jesus é poderosa, ela sairá com poder. Versículo 16. Primeira vez que eu entendi o significado desse versículo aí, que eu li esse versículo de uma maneira mais... Eu não me lembro se foi a primeira vez que eu li, hoje eu não me lembro mais, ou se foi a primeira vez que eu interpretei isso corretamente. Eu confesso a você que deu um frio na espinha, porque isso indica que todos os pastores, as 7 estrelas aí indicam todos os pastores. Se nós formos analisar mesmo, está querendo apenas dizer os 7 fumegantes, aqueles que estão vivos, aqueles que são a chama, a luz para muitos, né? Aqueles que pastoreiam e tal. Então, as 7 estrelas aí indicam os 7 pastores. Daqui a pouco você vai ver lá no finalzinho, diz exatamente isso. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas, os pastores dessas igrejas. E como a gente sabe que indicam todos, os 7 é totalidade, então a gente sabe que todos os pastores estão incluídos aí. E foi isso que me fez ficar meio, meu Deus, porque nós estamos como pastores nas mãos de Jesus, a mão direita, que é também a mão do julgamento. Isso significa que Jesus está de olho, e que Ele pode abençoá-los em sua mão, direcioná-los, mas Ele também pode esmagá-los a hora que Ele quiser. Ai dos pastores, que não pastorearem o rebanho de uma maneira temente e fiel. Porque a Bíblia está dizendo claramente que os pastores estão nas mãos do juiz, e ele há de julgá-los. Esse é o maior medo da minha vida. É isso que rege meu pastoreio. Porque eu sei que um dia eu vou ter que sentar com o dono da vinha e eu vou ter que dar conta de cada cacho. Isso me deixa preocupado. De cada uva. Isso vai ser um problema se eu não fizer direito. Então isso me preocupa. É uma grande responsabilidade. Sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Tal figura é uma figura de linguagem e faz referência à palavra de Deus. Como a gente vai ver no Apocalipse para frente, isso é explicado. E sua face como o sol que brilha em todo o fulgor, quando ele está mais brilhante, mais quente, porque a face do Senhor, Jesus, não se mostrou dessa forma, nitidamente a João, porque ninguém pode ver a glória do Senhor e viver. Então ele vê apenas o brilho, a glória do Senhor, mesmo assim em espírito, porque se está em corpo humano morria.
O corpo físico não pode suportar a glória do Senhor. Versículo 17, nós estamos acabando e parabéns a você que chegou aí até o final, conseguiu. Hoje é sempre, a introdução é sempre o capítulo mais penoso, que demora mais. Eu garanto a você que os outros serão mais rápidos, serão aí estudos de 30, 40, no máximo 50 minutos. Tá? Então, estou prometendo aqui, dessa vez é porque por experiência própria, eu já dei o estudo várias vezes, eu sei que os capítulos do Apocalipse não são tão complicados e nem tão vastos, longos como uma pregação, que a gente geralmente tem aí na quarta. Versículo 17. Não temas. Frase que aparece 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. Você não precisa ter medo. Foi a mensagem que Jesus passou para João. Não temas, não vão matar você. Que geralmente essa é a mensagem para nós, né, que andamos nos passos. A mão direita, que é a mão do julgamento também, faz absolvição. É aquela que diz, não vou punir você, eu vou abençoar você. Ok? E é isso que acontece. Versículo 18. É importante você entender essa questão de chaves da morte e do inferno. Essa palavra Hades que aparece aí, traduzida muitas vezes por inferno, significa apenas o lado de lá. Muitas vezes ela é traduzida como inferno, mas depende do contexto. Depende da passagem, ela é inferno, depende da passagem, ela é simplesmente mundo dos mortos, é do outro lado. E eu creio que nesse caso aqui, ele é simplesmente o outro lado. Ele tem as chaves do além, da morte e da vida após a morte. É ele que comanda tudo isso. Quando a Bíblia fala de ter as chaves nas mãos, significa que nós estamos vendo o chefe, aquele que tem poder sobre aquela situação. Então ele é o único que tem, porque ele é o princípio e o fim, o mesmo texto diz isso. Estive morto e agora estou vivo para todo sempre. Versículos 19 e 20 para a gente terminar. Ou seja, nós vamos estudar um mistério, algo que a gente só tem como saber aqui, estudando o Apocalipse. Tem muita coisa para ser revelada nessas semanas, e vamos estudar tudo isso. Está vendo? A interpretação do texto mesmo não demora tanto. A introdução gastou metade do tempo. Então, nós vamos entender isso de maneira prática. Eu só quero que você guarde uma coisa no seu coração, porque eu tenho o hábito de fazer você pensar, mesmo nos estudos bíblicos de interpretação, versículo por versículo, na sua vida espiritual. A Bíblia chama os pastores de anjos. O próprio Jesus chama os pastores de anjos das igrejas. Os mensageiros de Deus para a igreja. Cuidado com o seu tato e o seu trato com o seu pastor. Agora a responsabilidade que recai sobre mim é muito maior, porque eu sei que isso vai para o YouTube, né? Então, essa igreja tem sido uma igreja muito amorosa, eu quero dar testemunho isso para o mundo aqui, de quem vai assistir. Claro que tem alguns que ainda não entenderam o que significa um pastor, abrir mão da sua vida e cuidar de um rebanho. Não tem nenhuma consideração, nenhum amor. E para encobertarem o seu pecado, chamam um pastor de falso, ou que ele não foi chamado, ou que ele é um vigarista, porque eles não querem aceitar o pastor que tem, então eles têm que encontrar algum motivo que possa dar substância para esse sentimento. Agora, a maioria da igreja tem entendido isso muito bem. Se você é novo convertido, se você está chegando à igreja agora, muito cuidado
com o trato com o seu pastor, o seu respeito, a sua consideração, o seu amor, o seu carinho. E com certeza, tudo que você faz a um pastor, seja ele verdadeiro ou falso, isso é coisa de Deus. É Deus em que vai determinar isso, inclusive através da sua palavra, dá para a gente saber. Se você fizer uma benfeitoria para o seu pastor, quem recompensa você é Deus. E Deus recompensa mesmo. A Bíblia diz que se você der um copo d'água para um profeta, você vai receber galardão de profeta, porque você abençoou um profeta. E hoje à tarde eu estava no gabinete, um atendimento após o outro, sem tempo hábil para nada, e chegou uma irmã para o atendimento, e ela falou comigo: pastor, como eu sei que o senhor anda de dieta, eu fiz uma receita low carb para o senhor, à base de ovo, palmito, brócolis e ricota. Meu irmão, estava uma delícia. E aí agora, quando eu acabei o último gabinete, às 7h10, eu tive 20 minutos para comer alguma coisa e vir para cá. Abri aquele potinho cheiroso e fiz aquela refeição na quantidade exata, perfeita. Porque eu estou comendo um pouquinho e ela não levou muito, sabia que eu estava de dieta. Eu fico pensando, se alguém dá um copo d'água a um profeta, recebe galardão de profeta, essa menina de hoje vai receber galardão de apóstolo. Na igreja do Senhor tem muita gente que não considera pastor, mas a maioria é uma bênção na vida do seu pastor. Então eu queria agradecer a você que é uma bênção, porque você cumpre isso. Entende a nossa função, que é tão difícil, mas também tão gratificante, porque a gente pode ver o crescimento de vocês, o carinho de vocês e desenvolver amor por vocês. Então, ore sempre pelo seu pastor. Por que eu decidi dar essa palavra? Estamos vivendo um tempo, irmãos, você que está aí no Brasil, afora, no mundo, os pastores estão cometendo suicídio porque não estão aguentando a pressão, a cobrança, a crítica. E nós precisamos aprender a valorizar aqueles que servem em nosso meio. Eu não precisaria dizer muito isso aqui mais para vocês. Pastor Irlande Pereira de Azevedo fez um grande trabalho aqui, muita gente entendeu isso. Agora, como a gente está no YouTube, a gente precisa falar. Vamos orar? Senhor Deus, que este grupo que inicia aqui seja perseverante, fiel até o fim, para poder estudar a Tua Palavra. As bênçãos do Apocalipse estão à nossa disposição e o seu conhecimento também. Abençoe tudo aquilo que vamos ver, que nós tenhamos, ó Deus, o temor suficiente e que cresçamos juntamente com esta palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.